Léo, eu acho que o professor Cláudio Couto pegou um ponto primordial nessa questão. Como evitar cair na armadilha de Trump, de que ele faça parecer diante da opinião pública nacional, no Brasil, nos Estados Unidos, diante da opinião pública global, de que o Brasil ficou subordinado. Sabe aquela questão, me lembra as questões de escola, de como é que você lida com aquele aluno que está fazendo bullying? Porque dá a sensação que é isso, assim, o Trump sabe do desnível de poder que existe entre os Estados Unidos e seus aliados, particularmente aqui na América Latina. O Brasil é a baleia na região, né, na América Latina. Mas ainda assim há um desnível de poder. Então tem um limite de até onde você pode ir. É diferente, por exemplo, de uma nação como a China ou outras nações que têm poderes nucleares e tal. Então ele sabe do desnível de poder. Ele parece aquele menino da classe que pratica o bullying. Então, como é que você vai lidar com aquele que pratica o bullying? Qual é a melhor estratégia? Olha, se a gente fosse tratar exatamente de crianças e adolescentes que praticam bullying contra os demais e que têm uma força muito maior, é claro que você precisaria de um professor ou de pai, mãe responsável para ajudar a mediar o conflito, né, e eventualmente punir. Neste caso, infelizmente, nós não temos. As Nações Unidas, elas não estão estruturadas num sentido de subordinação, né? Elas estão estruturadas no sentido de coordenação, né? Você não tem uma imposição da vontade da comunidade das nações para fazer com que um país ou outro entre na linha. Se fosse por conta disso, por exemplo, considerando a maioria e tudo isso mais, a gente já teria um fim da guerra da Rússia, ou mesmo o fim do genocídio, ou genocídio palestino, né, por parte do governo Netanyahu, tinha sido mais curto também, entre outros tantos conflitos. Você não tem. E o mesmo Conselho de Segurança, ele serve basicamente para você levar as demandas lá dentro, mas para serem travadas, né? O objetivo do Conselho de Segurança é você levar isso e deixar claro para o mundo inteiro que está sendo travado porque não há consenso. Porque Rússia, China, Estados Unidos, França e Reino Unido, as nações originalmente nucleares, travam e acabou, né? Não tem o que falar, aplicam veto e fica por isso mesmo, de acordo com seus interesses. Os Estados Unidos, no caso da América Latina, ele está aplicando praticamente, acho que o Cláudio vai concordar comigo, doutrina Monroe, né? Quinto presidente dos Estados Unidos, Isso aí. início do século XIX, né? América para os americanos, James Monroe, Monroe, ele no governo dele, né, com o assistente dele, Quincy Adams, na época, ele criou, né, cunhou aquela ideia de América para os americanos, né, era o início da América Latina como quintal norte-americano, né, ou seja, avisando as potências europeias e mundiais fiquem fora da América, a América é nossa, né. Agora, ele não estava dizendo só o quintal, só aos Estados Unidos da América, ele estava falando com relação à América como um todo, como o continente americano como um todo, né. Então, é uma discussão, e aí, desde aquela época, né, ocupação da região do que hoje é do Panamá, né, tanta coisa, e você tem agora a mesma coisa. Groenlândia, ele vê isso como, fisicamente, a Groenlândia está no continente americano, né, agora é sob a administração da Dinamarca. Panamá, o enfrentamento com a Colômbia, deixar claro que ele não vai aceitar insubordinação no continente americano, né. E aí, só que a questão, e aí acho que levanta uma questão também forte, é que o Trump, ele está sendo tchutchuca com grandes potências, né? Ele falou que ia quebrar e arrebentar a China, etc. Por enquanto, falou meia dúzia de palavras mais difíceis, mas já propôs, inclusive, acordo comercial. Bora fazer acordo, né? Rússia, né? Ele falou, saia da Ucrânia. Parece criança. Sabe, ele sabe que ele é aliado do Putin, ele adora o Putin, ele gosta de lideranças autoritárias, né? Então ele também não vai fazer, ele vai empurrar a Ucrânia, ele não vai empurrar a Rússia, né? E a Colômbia é pequeno comparado com o tamanho dos Estados Unidos, pequeno comparado com o tamanho do continente americano de uma maneira geral. Então ele vai ser tchutchuca com os aliados, com os inimigos, com aqueles ditos inimigos dos Estados Unidos, com os oponentes, adversários internacionais, né? Mas vai ser tigrão com os pequenos, é isso que ele está sendo, né? O Trump é tigrão com um país pequeno e tchutchuca com um país poderoso. Só que não tem muito que ser feito, porque assim, só para terminar, desculpa me alongar.
Se o pessoal, por exemplo, vamos dar exemplo, o Brasil, ele fez o quê? Ele tenta se aproximar da Rússia, da China, da Índia, vamos fortalecer os BRICS para fazer frente ao que os Estados Unidos está propondo, né, de retomada de uma situação unipolar, né, totalmente. O que acontece com o Trump? O Trump fala, olha, gente, se vocês começarem a discutir uma moeda própria, a gente vai taxar todos vocês loucamente. E a economia global é totalmente conectada. A China é o maior detentor de títulos da dívida norte-americana, por exemplo, né? Então, é uma coisa complexa. Eu acho exatamente, Raquel, pelo fato de ter essa dependência mútua muito forte, né? E acho que mesmo o DeepSeek, né, a inteligência artificial chinesa, que custou uma fração apenas das inteligências artificiais desenvolvidas nos Estados Unidos para serem treinadas e desenvolvidas, mostrando que dá para fazer com menos, basta usar criatividade e inventividade, né? Isso, na verdade, coloca para o Trump um desafio muito grande. Não adianta ele chegar, vamos fechar os Estados Unidos, vamos fazer do nosso jeito, vamos ignorar nesse ponto o resto do mundo e vamos fazer com que o resto do mundo se ajoelhe a nós, sendo que na China desenvolve-se tecnologia mais barata e da mesma qualidade. E aí? Né? Então, a situação é complicada. Em suma, ele vai brigar muito, ele vai gritar muito, ele vai bater muito em pequeno. Agora, ele tem ações limitadas, seja por causa da economia, seja por conta da realidade, seja por conta da tecnologia. Ó, gente, dando uma